Estevão Willian, o garoto que tá chocando o Brasil e o mundo. O canhotinha do Palmeiras agora foi vendido por uma bagatela para os ingleses. O Chelsea fez de tudo para não perder esse jovem talento e veio aqui no Brasil e despejou grana e mais grana no bolso do Palmeiras para levar esse craque embora. Mas tem algo muito controverso na carreira do Estevão. Estão chamando ele de Messinho. E eu posso te afirmar que a única semelhança que ele tem com o craque argentino é ter como dominante a perna esquerda. Hoje vamos entender de onde surgiu esse assunto e que palhaçada é essa de dizer que Estevão Willian é o novo Messi, ou o Messinho. Vamos desmascarar esse garoto, Palmeiras, e trazer a verdade à tona. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. O leilão pelo garoto Estevão Willian finalmente terminou. O jogador brasileiro se juntará ao Chelsea em 2025. Vindo do Palmeiras, anunciou o clube da Premier League nas últimas semanas. O Chelsea não chegou a especificar o valor que pagará pelo jogador de 17 anos, mas a mídia britânica aponta que o clube brasileiro da Série A receberá uma taxa inicial de 29 milhões de libras. Mais de 200 milhões de reais só de entrada pelo garoto do Palmeiras. Isso fora os acréscimos relacionados ao desempenho do garoto. Inclusive há rumores de que se ele ganhar a bola de ouro, que hoje é muito distante, o Palmeiras receberá uma bolada que chegará quase ao valor do contrato. Ele é apelidado de Messinho pelos torcedores. Estevão disputou 10 partidas na Série A do Brasileirão pelo Palmeiras, contribuindo com 2 gols e 2 assistências. Mas tudo o que fez foi o suficiente para chocar o mundo do futebol e acender o farol dos grandes olheiros do futebol mundial. Estevão também deu conta de mostrar o seu talento jogando 5 partidas pela equipe sub-17 do Brasil e marcando 3 gols. Alguns chegam a dizer que Estevão já se consolidou como uma estrela em ascensão na América do Sul. O que mais encanta os europeus é seus dribles deslumbrantes, a sua canhotinha acirrada que não pipoca para adversário nenhum e um ritmo de jogo alucinante. Estevão Willian parece que está com sede voraz de humilhar os seus adversários. Ele nunca se cansa. Apesar de ter estourado em cena nessa temporada pelo Palmeiras, a trajetória de Estevão Willian é muito longa. Esse garoto, na verdade, chama atenção desde as suas épocas de moleque. Desde muito cedo, o garoto era cobiçado por 2 dos maiores clubes do Brasil. Isso somente com 14 anos, isso já diz muito sobre seu talento. Nascido em Franca, no estado de São Paulo, ele começou a vida nas categorias de base aos 10 anos com o Cruzeiro. E foi lá que ele começou a receber o apelido de Messinho, que carrega até hoje. Nessa idade ele já superava Neymar e Rodrigo como o jogador brasileiro mais jovem a assinar com a Nike, um contrato que ele já estendeu até 2026, apesar de ter somente 17 anos. 4 anos depois foi o centro de uma grande polêmica. Deixou o Cruzeiro e arrumou como seu novo lar o Palmeiras. E até hoje os torcedores lamentam como essa tendo sido uma das maiores perdas de todos os tempos do Cruzeiro. Grandes clubes da maior elite da Europa estavam na fila para contratá-lo. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, todos candidatos. Mas tudo parecia apontar que o Estevão iria para a Catalunha, seguir os passos do seu maior ídolo Lionel Messi. E ele mesmo apontou que cresceu vendo Neymar, Messi e Luis Suárez jogarem pelo Barcelona, e esse era o sonho que ele tinha. Ainda disse que assistia todos os jogos do Barça e era fã do clube. Tinha uma grande admiração pelos jogadores e que esperava estar lá um dia também. E quando perguntaram se jogar no Camp Nou quando completasse 18 anos fazia parte dos seus sonhos, ele disse que seria um sonho se tornando realidade caso isso acontecesse. Mas no entanto, esse sonho do Barça foi frustrado. Somente a cláusula de rescisão do Messinho saía no valor de quase 320 milhões de reais, valores que os catalães teriam dificuldade para desembolsar dada a sua situação financeira. O único clube que estava disposto a pagar esse valor por Messinho era realmente o Chelsea. Os malucos compram qualquer jogador jovem independente do valor. Alguns dizem que a transferência vai sair da casa dos 400 milhões. Mas não foi tão fácil assim para o Chelsea conquistar o coração de Messinho. O pai de Estevão visitou vários clubes europeus, incluindo Manchester City, Chelsea e PSG em outubro, e seu futuro ainda parecia incerto. Mas o rumo que esse garoto tomou pode não ter sido um dos melhores para sua carreira. E é aí onde eu digo que talvez Estevão Willian nunca, jamais seja um Messinho ou o novo Messi. O primeiro ponto é que o Messi escolheu o clube certo, ou o clube certo escolheu o Messi. Porque o Barcelona, além de ter uma ótima fama com as categorias de base, foi um clube onde na ascensão de Messi, ele contava com grandes jogadores e que haviam desbancado os galácticos, Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta e companhia limitada.
Agora no Chelsea, talvez Messinho ainda concorra com um grande jogador inglês chamado Cole Palmer. E se ele chegar para jogar como titular, faz anos que o Chelsea não briga por nenhum título. Há muito tempo, os Blues não estão mais nos grupos dos times que brigam todos os anos por títulos. Ficaram muito para trás. E é nítido que o Chelsea tem feito muitas contratações num tom quase que de desespero. Muitos jogadores jovens que chegam lá, mas não veem um clube no qual se sentem em casa, se encaixam e são realmente utilizados e extraídos 100% do seu potencial. Cole Palmer chegou do Manchester City, onde ele iria ser utilizado, mas não seria a opção principal. No Chelsea, se tornou o cara do time. Enzo Fernandes, o meio-campista argentino, muito jovem, muito bom jogador, até agora também não demonstrou todo aquele futebol que nós vimos na Copa do Mundo. Moisés Caicedo, o volante mais caro da história. O equatoriano ainda não conseguiu encontrar o seu futebol. Na verdade, tem cometido gafes que um jogador da terceira divisão do Campeonato Paulista cometeria. Christopher Nkunku também surgiu pelo Red Bull Leipzig como uma grande promessa. E agora no Chelsea, não conseguimos ver aquele jogador que ascendeu. Mikhailo Mudryk, o meio-campista extremo ucraniano, era considerado o Neymar da Ucrânia. E hoje podemos ver um futebol nada mais do que mediano do cara. Raheem Sterling também era um dos jogadores mais importantes do Manchester City. Quando trocou pelo Chelsea, viu seu nível de jogo oscilando entre muito bom e muito ruim. E agora indo a jogadores muito mais jovens, como por exemplo o meio-campista italiano Cesare Casadei. Esse cara foi o melhor jogador do mundo da Copa do Mundo Sub-17, onde a Itália perdeu somente para o Uruguai nas finais. Até agora, não vimos esse cara dando as caras no Chelsea. E ainda tem um cara que vimos ascendendo muito rápido e já saindo do Brasil, chamado David Washington. O atacante que era do Santos foi comprado por uma batota pelos ingleses. E até agora também não pudemos ver o que esse cara seria capaz de fazer na Premier League. Tá bom, o Chelsea contratou tantos jogadores assim. Por que nenhum deles conseguiu firmar o seu futebol? Por que nenhum deles conseguiu mostrar realmente o seu nível de jogo? Será que todos eles estão errados? Ou tem um trabalho sendo muito mal feito nos bastidores dos Blues e que não podemos ver? Sinceramente, olhando por nomes, olhando para a folha salarial, esse clube era para estar entre os tops da Europa. Mas no final das contas, acabaram na 6ª posição, atrás até mesmo de Tottenham, Aston Villa e Liverpool, que não investiram nem 10% do que esses caras investiram. Champions League? Eu acho que a torcida do Chelsea nem se lembra mais do que se trata esse termo. Europa League? Nunca vi na minha vida o Chelsea beliscando sequer uma semifinal. A verdade é que os Blues estão cada vez mais feios na fita e sendo menos respeitados na Inglaterra. Um dos clubes mais tradicionais, agora se tornando um clube mediano para medíocre, enquanto outros que do nada ascenderam como Manchester City, Newcastle, Aston Villa, estão tomando uma distância que talvez o Chelsea nunca mais consiga recuperar. O clube tem passado de mão em mão, de dono em dono, achando que uma grande quantidade de dinheiro fará um grande clube competidor. E a verdade é que não é bem assim que as coisas funcionam. Vimos isso através do City perdendo para o Real Madrid, através do Borussia deixando o Paris Saint-Germain e Newcastle para trás do grupo. Um clube precisa muito mais do que dinheiro, precisa de energia, precisa de força e amor por aqueles que estão governando o clube. Senão, nunca vai passar de um bando de jogadores que valeram milhões e que ganham milhões amontoados dentro de campo. E Estevão Willian chegará no meio desse samba. Um jogador com um potencial absurdo para ser o novo Bola de Ouro. Um jogador que, mesmo tendo aparecido pouco aqui no Brasil, podemos dizer sim que ele tem potencial até mais do que alguns jogadores que já estão no mais alto escalão do futebol mundial. A verdade é que o potencial, a inteligência, a habilidade, a maestria que Estevão Willian carrega nos seus pés pode ser ilimitada. Mas com certeza um clube ruim e que não sabe gerenciar um projeto pode colocar tudo o que ele tem a perder. Não me resta dúvidas de que o que mais pesou nessa escolha foi a parte financeira. Mas no final das contas é disso que se trata o futebol. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Messinho realmente vai se dar bem no Chelsea? Tem alguma chance dele fazer esse projeto andar? Ou foi uma baita escolha errada? Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!